Senhor, nós te agradecemos essa noite, Pai, por estarmos aqui, Senhor, reunidos como igreja. Que a Tua palavra, Senhor, é lida diante, Senhor, de cada um e de cada coração que está aqui. E nessa noite, ó Pai, nós queremos acreditar, nós queremos, Senhor, colocar a nossa fé diante do Senhor e da Tua santa e poderosa palavra. Fala aos nossos corações, Senhor, nessa noite. Aonde houvesse algum sentimento contrário à Tua presença, que eu declaro que os corações sejam liberados nessa noite, nesse lugar. E esse ambiente, Senhor, liberado para o fluir do conhecimento, da sabedoria do alto, da revelação do Senhor, ó Pai. Que nós possamos ser levados de volta ao caminho e que nós possamos sentar nessa mesa tão farta, esse banquete preparado pelo Senhor para cada um de nós, ó Pai. Fala ao nosso espírito, ó Deus, para que nós não tenhamos dúvida e nós nos colocamos totalmente à disposição do Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Se assenta no seu lugar. Glória a Jesus. Amém? Irmão, nós acabamos de ler aqui o assunto central da palavra de Deus. De toda a história de Gênesis ao Apocalipse, Deus, Ele está revelando o seu plano ao homem. Mas nós chegamos exatamente no ápice, aonde o plano de Deus aqui é apresentado através de Cristo. Cristo revela às pessoas que estão lhe ouvindo essa mensagem. Ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho. Jesus estava falando dele mesmo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O projeto de Deus está sendo apresentado ao homem, à humanidade. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, e eu lembro que foi um dos primeiros versículos que eu decorei. Escola Bíblica Dominical. Quem já participou de escola dominical aqui? Amém? Escola Bíblica Dominical, nós íamos de manhã cedo para a igreja. Nós sentávamos ali e nós aprendíamos a palavra. Nós decorávamos os versículos. E um dos versículos que eu decorei foi esse aqui. E apresentaram para mim o plano dessa salvação. Foi apresentado o plano de salvação. E por que eu quero falar nessa noite desse evangelho? Porque foi esse evangelho que me salvou e foi esse evangelho que te salvou. Foi essa mensagem que para o mundo é loucura, mas para nós que estamos aqui, que cremos em Jesus, ela é poder de Deus. Ela é poder de Deus para todo aquele que crê. E deixa eu fazer uma pergunta aqui: quantos creem no evangelho do Senhor? A boa notícia, amém? A boa notícia. Evangelho significa boas novas, boa notícia, notícia agradável de se ouvir. Mas vamos entender o porquê esse verso, o porquê esse versículo foi apresentado a nós. Talvez você está sentado aí e fala: pastor, o plano de salvação eu conheço. Nós conhecemos, mas tem horas que nós precisamos relembrar de onde estávamos, quem éramos e o que Cristo foi capaz de fazer na nossa vida. Conhecemos o evangelho, mas passamos por algumas coisas que não nos alimentamos mais dele. Conhecemos o evangelho, mas passamos por algumas situações e circunstâncias que nos forçam a esquecer desse presente da eternidade que foi dado para nós. Vamos desembrulhar isso hoje, amém? Amém? Então preciso da sua fé. Nós vamos ver no Éden, lá em Gênesis, Deus cria todas as coisas e Deus fala que tudo que Ele criou era bom. Viu Deus que tudo era bom. Deus criou todas as coisas, colocou no jardim o homem. Deus fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. O homem andava com Deus, o homem tinha intimidade com Deus, o homem tinha encontros com Deus. Na viração do dia, Deus encontrava com o homem ali, estava tudo perfeito. Mas a Bíblia vai falar que o pecado, a proposta foi feita, e o homem peca. Eva, sua esposa, peca, e por consequência disso agora o pecado entra na humanidade, vai deformando tudo aquilo que era bom. O pecado tem esse poder de deformar. O pecado é destrutivo, irmãos. O pecado, ele destrói. O pecado, basta 1 centímetro que nós damos a ele,
ele vai tomar conta de tudo, vai se alastrar. O pecado é destrutivo, o homem pecou, e por causa desse pecado, agora ele contrai uma dívida. O homem agora tem uma dívida para com Deus. Deixa muito claro para o homem. A palavra do Senhor vai dizer que a alma que pecar, essa morrerá. Está lá em Ezequiel capítulo 18, verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. Porque a sentença para o pecado é a morte. E não apenas a morte física, mas a morte eterna. Porque tudo aquilo que se desliga de Deus não vive mais. A morte eterna, a sentença do pecado, o pagamento, o salário do pecado é a morte. Então o homem agora contrai uma dívida. E uma dívida que nem eu, nem você seremos capazes de pagar. Não seremos capazes de pagar essa dívida. O preço era muito alto por ela. A quitação dessa dívida exigia um preço muito alto. Amém? Deus olhou para a terra a fim de encontrar um justo sequer, mas não encontrou. Salmo 14, verso 2 e verso 3 vai dizer que Deus dos céus olha para a terra a fim de encontrar um justo, a fim de encontrar alguém que através desse alguém pudesse fazer algo, pudesse resgatar. Mas a triste notícia é que Deus não encontrou ninguém. Não havia um justo sequer. Um justo sequer. Todos estavam debaixo da maldição do pecado, conforme está Romanos 5, verso 12. Por causa do pecado, todo homem agora está debaixo dessa maldição do pecado. Deus olha do céu, olha para a terra, não encontra ninguém. Mas agora Ele tem um plano. Amém? Deus enviou Jesus. Deus envia Jesus. Ele seria o segundo Adão. Quem era o primeiro Adão? O primeiro Adão do Éden. O homem que desobedeceu. E que por ele, por consequência da sua desobediência, o pecado agora entra na humanidade. O primeiro homem, o primeiro Adão, traz a sentença, traz a morte. Mas Jesus agora é o enviado de Deus, Ele é o Filho de Deus que é enviado. E é chamado de segundo Adão. Por quê? Porque o primeiro Adão opera a morte, mas no segundo Adão, agora opera a vida. Agora nós somos justificados. Agora nós somos perdoados. Agora endividados, porém temos uma dívida paga, porque Jesus veio no meu lugar, Jesus veio no seu lugar, Ele se fez maldito no madeiro, Ele levou sobre Ele aquilo que era meu, aquilo que era seu, e onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus. Graça, fala comigo, graça. Favor imerecido de Deus. Você consegue, irmão, de entender que precioso presente você recebeu, que precioso presente eu recebi, o que nós estamos fazendo com isso, e como nós estamos administrando esse presente da eternidade. Se esperarmos de Cristo só nessa vida, o apóstolo Paulo vai dizer, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperarmos só nessa vida, só naquilo que vemos e naquilo que podemos tocar, a Bíblia nos chama de miseráveis. Quando fala de eternidade, fala de uma vida que não é só apenas aqui, mas quando os nossos olhos se fecharem, nós abriremos para uma eternidade. E aqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que professam a sua fé nele, aqueles que o receberam como filho de Deus, como salvador da sua vida, abrirão seus olhos para uma eternidade com Ele. Com Ele. Jesus vem, Ele agora é o segundo Adão, porque por Ele vem salvação e vida eterna. Como que era antes de Jesus? As pessoas cometiam pecados, porque se o homem dizer que não tem pecado, ele já está sendo mentiroso, ele já está pecando. Então o homem é pecador, eu sou pecador, você é pecador. Antes de Jesus, o que acontecia? Quando o homem pecava, eles pegavam um animal, tinha toda a descrição para o animal, não era qualquer animal. Esse animal era levado até o templo, era colocado diante do sacerdote, era levado ao altar e esse animal era sacrificado. O sangue daquele animal representava o perdão para aquele que pecado.
o perdão para aquele pecado. Antes de Jesus era feito dessa forma, o sangue de animais que vinha sendo oferecido desde o Éden, como expiação pelos nossos pecados. Agora, ele foi substituído. Foi substituído por um sangue superior, o do justo Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não precisamos mais agora levar animais a um templo. Não precisamos agora escolher, ser seletivo ao animal que vamos levar para um altar e sacrificá-lo. Porque Jesus já derramou o seu sangue e isso foi suficiente para nós. É o suficiente para todo aquele que crê. O sangue de Jesus, a Bíblia vai dizer em 1 João, capítulo 1, verso 9, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Um sangue superior. Por isso que nós cremos no poder que é no sangue de Jesus, amém? Por isso que nós cremos no poder que é no sangue de Jesus, para perdoar, para remissão, para redenção, para justificação. Jesus veio. João Batista fala sobre ele na sua mensagem lá no Novo Testamento. João Batista, quando vê Jesus de longe, a Bíblia vai dizer que João Batista olha Jesus que de longe vem e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus, é o sacrifício perfeito, é o sangue mais precioso, é o mais excelente. Não existe outro como Ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora vamos voltando a falar de evangelho, de boa notícia. Nós precisamos ver, Jesus veio com uma missão, amém? Jesus veio com uma missão, como Filho de Deus para a salvação, Ele vem com uma missão. E quando você lê os evangelhos, as cartas, você vai ver o quanto o diabo insistiu em tentar distrair Jesus. O diabo também sabia da missão de Cristo, sabia o que era necessário acontecer. O diabo fez de tudo o que pôde. Não se assuste com o que eu vou dizer, porque a Bíblia fala sobre isso lá em Hebreus. O diabo fez tudo o que pôde para levar Jesus ao pecado. Porque se Jesus pecasse, Ele não poderia ser o sacrifício perfeito. Amém? A Bíblia vai dizer que nós não temos sumo sacerdote que possa se compadecer. Mas Ele, como um de nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Em tudo foi tentado, como eu sou tentado, como você é tentado. Jesus em tudo, em tudo. Por isso que Ele sabe das minhas fraquezas, das suas fraquezas. Por isso se compadece de nós. Por isso que nos dá um acesso para junto ao trono do Pai, alcançarmos graça e misericórdia. Ele se compadece. Ele sabe, como um homem, as minhas tentações e as suas tentações, Ele também passou. Porém, sem pecado. O diabo tentou de tudo, de tudo. Você vai ver, Jesus está num deserto sendo tentado por Satanás. Ele está sendo tentado por Satanás. Você vai ver durante a trajetória, durante o ministério de Jesus, os levantes, as calúnias, os comentários, coisas que aconteciam, coisas que vinham até Jesus, para que de alguma forma ele fosse distraído. Irmãos, assim como Cristo, você e eu também temos uma missão. Às vezes gastamos as energias só com aquilo que nos persegue, e nós não aplicamos energia com aquilo que nos distrai. Toma cuidado não só com o que te persegue, toma cuidado com aquilo que também te distrai. Porque se distrair você, tira você da rota. Se distrai teu casamento, tira você da rota. Se distrai da criação dos seus filhos, tira você da rota. Se distrai, vai tocar nas tuas emoções, vai tocar na tua saúde. Se distrair você, vai comprometer muita coisa. O diabo sabia o plano de Jesus e insistiu até o final, até a cruz. Até a cruz. Tentar distrair Jesus. Você está orando para Deus te livrar daquilo que está te perseguindo.
Ore para Deus te dar sabedoria para você lidar com o que está te distraindo. Com o que está distraindo você. Com o que está tirando o teu foco. Quando nós nos envolvemos na distração, nos tornamos exclusivos para aquele problema. Nos tornamos exclusivos para aquela situação. Nos tornamos exclusivos para essa circunstância. E a gente não consegue resolver e fica tudo travado, fica tudo parado. Amém? Busque sabedoria para Deus te guardar daquilo que te persegue. Busque sabedoria do alto para você lidar com o que está te distraindo. Porque você tem uma missão, há um plano de Deus para você e você precisa chegar até o final. Você precisa chegar até o final. Olhe para o seu coração. Olha aquilo, as crenças que você está construindo na sua mente. Olha quem você está se tornando. Preste bastante atenção sobre isso. O diabo fez de tudo para Jesus. Se fez com Jesus, por que não vai fazer comigo? Por que não vai fazer com você? Se fez com Jesus, vai fazer com a gente também. Mas a palavra de Deus foi suficiente para vencer a tentação. Se a palavra de Deus foi suficiente para a tentação de Jesus, também é suficiente para a minha tentação e para a sua tentação. Habite em você ricamente a palavra de Cristo. Que habite em você ricamente a palavra do Senhor. Amém? Que habite em você ricamente, que ela possa tomar suas crenças, que ela possa encher suas convicções, que ela possa dar um norte às suas emoções, que ela possa construir os seus pensamentos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Para você vencer, para você não se envolver com a distração, para você não se distrair e perder aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Deus tem promessas para você. Você crê nisso? Você crê nisso, amém? Deus tem promessa para a sua vida. Não se distraia, em nome de Jesus. A cruz foi o último esforço de Satanás para fazer Jesus desistir. Foi o último. O esforço de Satanás, de toda aquela trajetória de Cristo, para tentá-lo distraí-lo. Foi a cruz. Jesus foi até a cruz. A Bíblia vai dizer, num determinado texto no Evangelho, preste atenção. A Bíblia vai dizer que Jesus passa por Samaria. E os samaritanos olham para Jesus, olha isso. Olham para Jesus e vê no seu rosto, que Jesus precisava ir para Jerusalém. Como era o rosto de Jesus. Mas eu sei que Jesus era capaz de trazer estampado no seu comportamento, de que ele tinha uma missão, e que ele não abriria mão disso por nada. Que ele estava disposto a ir até o final. Ainda que com distrações, ainda que com tentações, ainda com que o diabo oprimindo, ainda com que o diabo tentando de várias formas, fazer algo para tirá-lo dessa missão. Jesus trazia no seu rosto a firme convicção de ir a Jerusalém. Sabe por que ele precisava ir a Jerusalém? Para quê? Vou te falar. Ele precisava ir para Jerusalém para ser entregue aos malfeitores, para ser julgado e para ser morto na cruz. Era para isso. Jesus trazia no seu rosto a firme convicção de que precisava ir para Jerusalém. Talvez diferente de mim e de você, que se soubéssemos o que está para acontecer, a gente ia de alguma forma tentar escapar. Não é? Fugir de dor. Fugir de alguma perda, fugir de alguma situação que a gente tem que enfrentar de cara. Jesus estava indo para Jerusalém, porque Jesus precisava bater de frente com aquilo que ele precisaria enfrentar. O Evangelho também nos ensina de que vai ter momentos na nossa vida que nós vamos bater de frente com aquilo que eu vou ter que enfrentar. Você vai ter que bater de frente com aquilo que você está pensando, com o que você está sentindo, com a real situação que você está hoje. Isso é Evangelho, isso foi em Cristo, aconteceu em Jesus, também vai acontecer com a gente. Vai ter hora que você vai ter que enfrentar aquelas pessoas e resolver a situação. Vai ter hora que você vai ter que enfrentar o líder, o pastor, o parente, o amigo.
Não é declarar uma luta contra essa pessoa, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas, mas eu digo enfrentar para resolver, para continuar a missão, para continuar no caminho, na rota do que Deus tem para a sua vida. Peça a graça de Deus, o Espírito do Senhor está aqui para te dar força. O Espírito do Senhor está aqui para fortalecer você, naquilo que você não tem conseguido fazer, nas situações que você não está conseguindo resolver. Não é na nossa força, é na força dEle. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá fora. Peça força, peça graça, porque quanto mais a gente foge, mais os processos repetem. Quanto mais a gente não enfrenta, mais os processos vão se repetir na nossa vida. Quanto mais a gente adia, vai deixando para depois, o tempo está passando. Coloca algo no teu coração a partir de hoje. Na presença de Deus, você toma uma decisão de se levantar. Coloca a tua casa em ordem, coloca a tua vida em ordem. O Senhor te dará força. Nós temos esse tesouro em vaso de barro. O que é precioso está dentro de mim, está dentro de você. Nós somos vaso de barro, somos frágeis, somos vulneráveis, somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia do Senhor, mas tem um tesouro aí dentro de você, tem algo que é poderoso demais, tem algo que é precioso demais, e você vai nessa tua força, e você toma uma decisão, e o poder da tua decisão vai colocar você novamente na rota de Deus, no propósito que Ele tem para a sua vida, para a sua vida. Jesus foi, agora Jesus está na cruz. Jesus está na cruz, o ápice do sofrimento, o ápice da agonia, o ápice da dor, da humilhação, da vergonha, porque quem estava ali sabia que aquele tipo de morte era vergonhoso demais, aquele tipo de sentença era vergonhoso demais. Quem olhasse uma cruz e visse alguém preso nela, era considerado um maldito. Você consegue entender o que Jesus foi capaz de fazer sem se desviar? O que Ele foi capaz de fazer? E Ele agora está ali na cruz. Deus Pai descarrega toda a ira sobre Ele. Toda a ira é sobre Jesus. Toda a ira pelo pecado. Deus o vê como um maldito, como está lá em Gálatas 3,13. As consequências do pecado vieram a Ele, a Jesus, uma por uma. E Jesus aceita pagar todas. Jesus aceita pagar todas. A dor, a enfermidade, a vergonha, a opressão demoníaca e finalmente a morte. Mas ao morrer, essa é a boa notícia, agora é a razão da nossa fé. Porque se fosse só a morte o suficiente, o que faz validar a nossa fé é que houve uma morte, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, Ele venceu o inferno. O que acontece depois disso? Vamos continuar o evangelho. Depois disso, os 3 dias que se seguem da morte de Cristo, a Bíblia vai dizer que Ele desce às extremidades da terra, as partes mais baixas da terra, para enfrentar o diabo e o inferno e a morte. Apocalipse 1,18 vai dizer: estava morto, mas hoje estou vivo, e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Está lá em Apocalipse 1, verso 18. Ele vai triunfar sobre os principados e potestades. Ele vai ser justificado em espírito. Ele assume todo o poder e glória que havia antes de nascer como homem. Novamente Jesus é declarado como Filho de Deus. Ele devolve a vida eterna aos homens. Ele assume toda a autoridade nos céus e na terra. Ele fala isso para os discípulos lá no Monte das Oliveiras, Mateus 28. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele assume isso. Jesus morreu por todos. Amém? Jesus morreu por todos, por mim, por você.
Jesus morreu por aquela pessoa que é tão difícil. Jesus morreu por ela também. Jesus morreu por aquela pessoa que você desistiu. Jesus morreu por aquela pessoa que às vezes eu desisti. Jesus morreu por aquela pessoa que a gente não tem mais esperança nenhuma. Jesus também morreu por ele. Jesus morreu por cada um. Jesus morreu por todos. Agora, fala comigo, agora. Diga com fé, diga agora. Só resta um homem escolher. Agora resta um homem escolher. Se ele continua pertencendo à descendência amaldiçoada do primeiro Adão, viver debaixo do jugo da condenação do pecado, ou se ele tem a escolha, a decisão de nascer de novo. João capítulo 1, verso 12 vai dizer: mas a todos quanto o receberam, está falando de Jesus, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem transformados filhos de Deus. Filhos de Deus. Se eu escolho agora o sacrifício de Jesus, o que Ele fez por mim, o que Ele foi capaz de fazer pela minha vida, agora eu tenho a oportunidade de ser regenerado. O que é regenerado? É ser gerado novamente. Amém? Aceitar o que Jesus fez é aceitar a proposta de ser regenerado, é ser gerado novamente. Mas não agora debaixo dessa natureza caída, mas agora nós somos gerados novamente segundo a natureza de Cristo Jesus. Segundo a natureza de Cristo Jesus. E quando somos regenerados, quando somos gerados novamente na natureza que é em Cristo Jesus, nós nos tornamos participantes da sua natureza divina. Participante da sua natureza divina. Irmãos, não sei como você permite hoje essa palavra cair na terra do seu coração, mas eu quero que você sinta-se nessa noite especial, porque ao aceitar o sacrifício de Jesus, você foi feito nova criatura, você foi gerado novamente, você hoje é participante da natureza de Cristo Jesus. Participante da natureza em Cristo Jesus. Aleluia. Aqueles que aceitam o sangue da cruz passam do estado de criaturas à condição de filhos de Deus. Cadê os filhos e filhas de Deus aqui essa noite? Aleluia. Não mais criaturas, agora filhos. Amém? Não mais criatura, agora filhos. E além disso, olha quanta promessa, e vai recebendo a sua palavra. Preste atenção aqui, por favor. Não somos mais criatura, agora somos filhos. Amém? Tem mais. Além de filhos, somos co-herdeiros com Cristo de todas as suas riquezas. Filhos, co-herdeiros. Antes éramos chamados inimigos por causa do pecado, mas agora somos recebidos como filhos, porque fomos adotados por esse Pai. Éramos inimigos por causa do pecado, agora nós somos filhos. Você consegue entender isso? Até quando você vai aceitar essa mentira de que você é sozinho? Você tem um Pai, o Pai Celestial. Aleluia, você não estará sozinho nunca. Você não estará sozinha nunca. Ainda que você pense e tente se conformar com essa mentira. Mas como é que nós vencemos uma mentira? Trazendo uma verdade. E essa verdade não é minha. Essa verdade não é palavra de um filósofo. Essa verdade é dessa palavra que é viva e eficaz. Você não está sozinho, você tem um Pai. O Pai Celestial está com você. E Jesus prometeu: eu não deixarei vocês sozinhos, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Somos filhos, co-herdeiros de todas as suas riquezas. Éramos chamados inimigos, porém agora somos adotados como filhos. Aleluia! Somos justificados. Somos declarados justos diante de Deus e dos nossos acusadores. O sangue de Cristo foi o preço de um resgate. E através dele, Deus nos comprou e nos tornou propriedade exclusiva sua.
sangue de Jesus nos comprou. Lembra que o pecado trouxe uma dívida? Lembra disso? O sangue de Jesus pagou essa dívida. O sangue de Jesus quitou essa dívida. Pagou o que eu não fui, o que eu não teria capaz, e o que você também não teria capaz. Pagou. E esse sangue nos comprou para Deus. E agora para Deus nós somos propriedade exclusiva dele. Dele. Ele vai ficar aceitando o diabo bagunçar você até quando? Ele vai ficar aceitando a circunstância bagunçar você até quando? Se você ouviu essa verdade, destrua toda mentira agora. Se você entende e recebe essa verdade, destrua na sua vida toda mentira. Porque o sangue de Jesus te comprou para Deus. E para Deus você é propriedade exclusiva dele. Você é feito para a glória dele. Amém? Amém? Para a glória dele. Aleluia. A cruz anulou, fala comigo, anulou. A cruz anulou o poder da maldição do pecado. A cruz rompeu o poder do pecado. A cruz quebrou o direito de Satanás. A cruz deu ao homem o direito de uma vida plena. A cruz nos reconciliou para Deus. E a intimidade perdida no Éden foi reconquistada agora por causa de Jesus, pelo novo e vivo caminho. A intimidade perdida agora foi reconquistada. Agora você pode se aproximar de Deus. A Bíblia vai dizer: se aproximem. Se aproximem junto ao trono da graça. Por causa do caminho que foi aberto pelo véu. Por causa do sangue de Jesus. Lembra disso? Hebreus fala sobre isso, Hebreus 9. O caminho foi aberto. A intimidade perdida agora foi reconquistada. Por causa do novo e vivo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você entenda que a salvação, ela não foi o plano só para livrar você do pecado. Tem algo muito mais forte aí. Tem algo muito mais profundo aí. E a gente não desfruta da profundidade desse presente por causa de tantas coisas que acontecem nos nossos dias. Por falta de entendimento. Por a gente não administrar algumas coisas que acontecem. A gente acha que a salvação simplesmente foi só nos tirar, nos livrar de uma condenação eterna. Quando na verdade não. Eu quero apresentar para você uma palavra, uma expressão, que no Novo Testamento nós vamos encontrar por mais de 100 vezes. E essa palavra foi dita várias vezes pelo Senhor Jesus. Amém? Eu quero colocar aqui na tela aqui para vocês acompanharem. Essa palavra é uma palavra grega, sozo. Fala comigo, sozo. Essa palavra sozo é uma palavra grega. O Novo Testamento foi escrito em grego. Amém? Ela está escrita na Bíblia, nos originais. Mais de 100 vezes essa palavra ela é escrita, sozo. Quando se refere à salvação. E ela foi dita várias vezes por Jesus. Mas o significado da palavra sozo. Fala comigo, salvar, libertar, curar e preservar. Você consegue entender? O Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação, é o 100% de Deus dado ao homem. É o 100% de Deus dado ao homem, é algo completo. Fala comigo, o Evangelho é completo. Jesus proferiu várias vezes essa expressão sozo. Nos originais, o termo grego. E não é simplesmente estão perdoados os seus pecados. Não é simplesmente você não está mais condenado a uma morte eterna. Mas quando você olha a vida de Cristo, o ministério dele, não apenas salvou pessoas, mas exatamente o que nós vemos, ele liberta pessoas, ele cura pessoas, preserva pessoas. Nós precisamos entender que o presente da salvação
não é apenas o ato de te livrar de uma condenação, mas é servir você daquilo que hoje você está sendo necessitado. Se o teu corpo está doente, Jesus está aqui para liberar cura sobre você. Se você se vê hoje preso pelas garras do vício, da prostituição, da mentira, do adultério, da pornografia, da mentira, seja qual for, se você se vê aprisionado, o sozo, a mensagem do Evangelho é essa: você não será escravo dessa situação. Jesus quer libertar você, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Livres. O Senhor quer nos preservar. Fomos salvos e nós precisamos perseverar nessa salvação. Amém? Precisamos perseverar nessa salvação. O apóstolo Paulo vai dizer: então quer dizer que se eu sou salvo, então posso continuar praticando o pecado? Paulo vai falar: não, porque se somos salvos, nós estamos mortos para o pecado. Mortos para o pecado. Então, se estamos mortos para o pecado, não convém eu continuar com as antigas práticas que eu tinha antes. Não convém eu ter o mesmo comportamento que eu tinha antes de Jesus entrar na minha vida. A salvação, o sozo, o que Jesus proferiu, também quer conservar você até que Ele venha. Conservar o teu coração irrepreensível. Conservar a tua integridade, conservar a sua pureza, conservar a sua consciência, amém? Conservar, nós estamos inseridos no meio, no mundo que é sujo, eu acho que nós não vimos tudo ainda que está para acontecer, e o que já estamos vendo hoje nos assusta. Imagina o que ainda está para acontecer, amém? Imagina o que ainda está para acontecer. Mas para todas essas coisas, irmãos, o Evangelho é completo. O Evangelho é inteiro. Aleluia. É o 100% de Deus para a nossa vida. Porque tudo isso que nós estamos aprendendo aqui, tudo isso que eu trouxe para vocês, é tudo que Jesus conquistou na cruz. E se o que Jesus conquistou na cruz, como diz a canção, é o direito nosso, é a nossa herança. É o nosso presente. É o que Deus tem para a minha vida, é o que Deus tem para a sua vida. Eu quero declarar sobre você nessa noite, irmãos. Você tem motivos para agradecer todo dia. Porque você não está mais caminhando para uma condenação eterna. Mas você foi salvo, eu fui salvo. Nós cremos que Jesus veio como homem, morreu pelos nossos pecados, desceu à sepultura, tomou do diabo a chave da morte e do inferno, venceu a morte. Ao terceiro dia Ele ressuscitou e agora está sentado à destra de Deus Pai. E brevemente Ele vai voltar para nos buscar. Brevemente Ele voltará para nos buscar. Nós precisamos nos lembrar disso e nunca nos esquecer qual foi o caminho que o Senhor nos colocou. E nunca se esqueça de onde Deus te colocou, para a gente não correr o risco de crescer. E quando o filho cresce, ele se esquece de algumas coisas, não é? Quando o filho cresce, ele se esquece de algumas coisas. Nós não podemos correr o risco de crescer e esquecer do que é um fundamento para a minha fé, daquilo que é fundamento para a sua fé, daquilo que faz eu e você estarmos aqui hoje reunidos como igreja, daquilo que faz a gente quando está passando uma situação, ainda que seja desgastante, a gente fala: não, peraí, eu vou me levantar, eu vou tomar uma decisão, eu não vou parar. Não é que nós vamos parar porque somos bonzinhos. Não é porque nós não vamos parar porque temos dinheiro. Não vamos parar porque temos uma boa família. Não, não é sobre isso. Nós não vamos parar porque aquele que nos salvou nos deixou o exemplo. Ele poderia parar, mas Ele foi até o final. Ele foi até o final. Ele suportou tudo. Tudo. E nos deixou o exemplo. Nos deixou o legado. Nos deixou a inspiração. Eu terei aflição, você também terá aflição. Você está resolvendo um problema hoje, amanhã vai vir outro. Ninguém fala amém, né? Ninguém fala amém, né? Mas é verdade. Você resolveu um hoje, amanhã vai aparecer outro, irmãos. Não é fácil, não. Mas Jesus prometeu: vocês vão ter aflições no mundo, mas tenham bom ânimo.
Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Fala para o teu irmão, tem bom ânimo, irmão. Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, recupera a tua força, recupera aí a tua saúde, recupera aí o teu vigor. Tome uma decisão novamente. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, bom ânimo. E eu quero declarar isso sobre a igreja do Senhor nessa noite. Que os teus ânimos sejam visitados pelo poder do Espírito Santo. Tenham bom ânimo. Foi Jesus quem disse: ei, eu venci o mundo, aleluia. Eu venci o mundo. Jesus já venceu. O que você está fazendo com esse presente? O que você está fazendo com esse presente? Aleluia. É uma mensagem completa, é uma transformação completa na vida do homem. Você precisa olhar para a cruz e entender que no Calvário a eternidade te deu um presente. Quando você olha para o Calvário, você entende que a eternidade se interessou pela minha vida e pela tua vida. E por causa de Cristo se cumpre o plano da salvação. Amém? Eu quero que você se alegre nessa noite, irmãos. Se alegre nessa noite. Porque o Evangelho nunca foi só sobre conquistas. O Evangelho nunca foi sobre ter muito dinheiro no bolso. O Evangelho nunca foi sobre você comprar hoje uma casa, amanhã uma mansão e depois de amanhã uma cidade. O Evangelho nunca foi sobre isso. Essas coisas Deus tem prazer em nos dar, mas o mais importante é a salvação da tua alma. É a salvação da tua alma. Aonde você estará quando os seus olhos se fecharem aqui? Vê se vale a pena guardar algumas coisas. Veja se ainda compensa remoer alguns sentimentos. Veja se ainda compensa matar pessoas vivas no teu coração. Veja se ainda compensa você alimentar essa justificativa que você traz sempre, se colocando como justo. Quando a Bíblia vai dizer, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. A pessoa que você acha mais correta, ela vai pecar, ela vai falhar. Quando você precisar, ela não pode chegar. Algo vai acontecer, mas o Evangelho nos ensina a tirar a expectativa sobre os homens e colocar a nossa expectativa sobre Cristo, sobre Ele, amém? Sobre o que Ele fez e sobre o que Ele continuará fazendo na nossa vida. Você pode se alegrar nessa noite por esse presente? O sozo não é só apenas a libertação de uma condenação, mas além disso, Jesus quer te libertar, Jesus quer curar você, Jesus quer salvar você, Jesus quer preservar você até que Ele venha. Fica de pé no seu lugar nessa noite. Nosso coração é grato por tudo que o Senhor fez. O Senhor é bom em todo tempo. Ele é bom em todo tempo.